O grupo de 5.500 advogados publicou nesta quinta-feira um manifesto contra a indicação de Cristiano Zanin ao cargo de ministro do Supremo Tribunal Federal. Segundo os juristas que integram o movimento Advogados de Direita Brasil, a nomeação de Zanin ao STF colide com a proximidade do defensor com Lula, subtraindo a imprescindível imparcialidade ao desempenho do mesmo e o situa em posição de perene suspeição. Adiante, o grupo acrescenta que a eventual indicação dele não será técnica, mas sim uma afronta à moralidade da República. Por fim, o grupo pediu ao Senado Federal a rejeição da eventual indicação de Cristiano Zanin ao STF, velando pela moralidade e integridade do Poder Judiciário e das instituições brasileiras. José Maria Trindade, abro o giro com você, Zé. Concorda com esses argumentos apresentados pelos advogados, Zé? O critério de indicação de ministro do Supremo Tribunal Federal está correto. É a indicação de um presidente da República que veio embanhado pelas urnas, né? E pronto. O Senado é que vai decidir, é que deve fazer a sabatina e que vai decidir através do voto secreto. O voto secreto, neste caso, foi criado para defender o parlamentar, né? Para votar contra, de cara aberta, contra um futuro ministro do Supremo que vai julgá-lo é meio complicado. E nesse caso é o voto secreto. Então, eu aposto no Senado. E digo que o Lula não está com essa fortaleza toda para indicar quem ele quiser ao Supremo, não. É preciso, sim, conversar com líderes no Senado e formar uma maioria para aprovar em voto secreto uma indicação tão pessoal assim ao Supremo Tribunal Federal. Eu sei que o Zanin tem apoio entre integrantes lá do Supremo Tribunal Federal. Sei também que tem apoio ali de parte do Senado Federal. Mas nenhuma decisão para o Supremo pode ser tão personalista que indique que o presidente de plantão vai colocar um advogado de defesa dentro do plenário do Supremo Tribunal Federal. Uma vez uma ministra do Supremo me disse que na primeira semana ela fica grata, muito grata, pela indicação do presidente, pelos votos do Senado e a sabatina, palavras de elogios e tal. 15 dias depois ela entende o peso da toga, a responsabilidade da toga e principalmente que ela é irremovível, ou seja, ela vai tomando consciência de que é ministra do Supremo Tribunal Federal. Esses advogados estão corretos, mas alguns não ultrapassam esta barreira. Nós conhecemos alguns que ultrapassaram, foram indicados pelo PT, por Lula e que foram pedra no sapato do PT, mas nem todos sabem fazer essa transição. Repito, a responsabilidade aí é do Senado. Agora, Zé, temos mais 30 segundos. A divulgação de um posicionamento como esse pode servir como instrumento de pressão justamente sobre o Senado, que, como você colocou muito bem, é o protagonista dessa história toda, Zé? Não interfere porque a racionalidade ali é do grupo que está no poder. Se o presidente entender que tem os votos no Senado e há conversas para isso, ele não tem absolutamente nenhum prurido em indicar. O Toffoli é um exemplo disso. Ele era assessor do PT, ele foi advogado do PT e foi advogado-geral do Lula. Valeu, Zé. E, mais uma vez, fica o convite, participe da nossa enquete de hoje. A pergunta é sobre Michele Bolsonaro, a ex-primeira-dama, que está de volta. Aliás, é sobre o ex-presidente Jair Bolsonaro, que está de volta aqui ao Brasil. A ex-primeira-dama já estava, né? E a pergunta é: você acha que Jair Bolsonaro será o líder da oposição no Brasil? Sim ou não? É essa a nossa enquete de hoje, que fica no ar, você sabe, como sempre, no site da Jovem Pan, tá aí na tela, www.jovempan.com.br e também no Twitter, no perfil oficial da Jovem Pan, @JovemPanNews. Seguimos falando então sobre a indicação ao Senado do próximo ministro do Supremo Tribunal Federal e esse posicionamento de hoje do grupo Advogados de Direita. O que achou, Pavinato? Eu acho que eles têm que achar o que fazer, os advogados de direita. Precisam achar o que fazer. Perene suspeição. Se a gente for pensar nesse sentido, todo mundo que é indicado por um presidente não pode julgar casos desse presidente. Porque ele deve a vida, a carreira, o topo da carreira jurídica a esse presidente. Perene suspeição. Ele é advogado. O que esse grupo está fazendo, com todo respeito, é criminalização da advocacia. É como se eu deixei de advogar para um cliente, porque eu quero advogar para outro caso, porque eu não acredito mais nele, quero atender a parte adversa, por exemplo, eu não posso mais, porque eu estou em perene suspeição. É uma das maiores besteiras que eu já ouvi
de advogados contra advogados. Aliás, enquanto a advocacia não parar de criminalizar a advocacia, a gente vai ver um judiciário que deita, rola, enche a boca e faz biquinho e sopra água igual chafariz com os advogados. Advogado e merda nesse país, a partir da Lava Jato, passou a ser a mesma coisa. E isso se deve muito pela criminalização da advocacia, assentida por grupos de advogado como esse. É ético o Lula apresentar o Cristiano Zanin? Não, não é ético. É ilegal? Não, não é ilegal. O mais sensato que esse grupo poderia fazer é pressionar a OAB pela sanidade do devido processo legal, que tem sido ceifado pelo judiciário brasileiro, e cobrar os senadores. Agora, criminalizar a advocacia, isso é um crime. E você, Roberto Mota, aprova esse posicionamento, Mota? Eu acho que esse manifesto levanta um ponto importante, que o Pavinato já deu uma dica aí. Nem tudo que pode ser feito deve ser feito. Ou dizendo de outra forma, nem tudo que é legal é moralmente correto. Eu entendo que os advogados estão dizendo que, neste caso, a proximidade entre o indicado e o indicador é incompatível com a independência necessária para o exercício da função. A gente sabe que a independência entre os poderes é um dos fundamentos da República. A gente também sabe que todas as indicações para os tribunais superiores são políticas. Ainda assim, há limites que não devem ser ultrapassados. Eu acho que é isso que diz o manifesto. Você, Dantas, o que pensa? Olha, a gente já viu de tudo, né? Com indicações de ministros, inclusive o Dias Toffoli, que é um ministro indicado pelo Lula e que era um advogado da bancada do PT, né, no Congresso ali, e que de repente virou AGU e logo depois virou ministro do Supremo. Era então o ministro mais jovem do Supremo. Ainda permanecerá aí muitos e muitos anos. E eu já vi o Dias Toffoli tomar decisões contrárias ao PT, contrárias aos interesses do PT, e até tomar decisões favoráveis ao Flávio Bolsonaro, por exemplo, quando ele suspendeu numa canetada todas as investigações do país baseadas em relatórios do COAF. E esta decisão ele acabou revendo depois no julgamento do plenário, porque era uma decisão absolutamente amalucada, né? E a gente já viu de tudo. O Zanin tem sim uma relação histórica com o Lula. Ele é o genro ali do Roberto Teixeira, que é um advogado que é compadre do Lula, que vive a vida inteira com o Lula, que tem os negócios ali, administra os negócios do Lula, né? O Lula, a primeira casa que o Lula viveu foi a casa do Roberto Teixeira. Aí, quando a imprensa foi saber que ele tinha uma casa, ele disse: a casa não é minha. E assim foi, né? Assim até sítio, até triplex, a gente viu isso acontecer. Me incomoda no Zanin, porque o Zanin, ele é um militante político, ele se tornou um militante político. Me incomoda essa indicação dele por isso, porque ele não é um advogado que tenha uma trajetória técnica. Ele fez uma opção. A opção dele é defender um líder político. O Zanin já atuou também em casos, né, de falência da Transbrasil, da Varig, junto com o sogro, que também são casos que geraram muito tumulto, né? Muita repercussão negativa. Eu não acho que o Zanin esteja preparado para assumir um cargo, não acho que ele tenha mérito para assumir uma função de ministro do Supremo, como acho que vários outros também precisam ser sabatinados, bem sabatinados. E aí é que vem a questão. A gente não pode ter um Senado que simplesmente carimbe as indicações do presidente da República. O presidente da República tem o direito de indicar? Tem o direito de indicar, é constitucional. Mas aí é que o Congresso, e aí é que o Senado, que tem essa prerrogativa de sabatinar, precisa fazer o seu papel, de fato, testar o nome. Porque aí é que acontece o equilíbrio dos poderes. Porque se o presidente puder indicar quem ele quiser, tira do bolso, tira da cartola, tira sabe lá de onde um nome coloca, ele se sente super poderoso e vai colocar aquele que agrade, que mais o agrade. Então, isso
Isso que precisa mudar. Por isso que a gente está discutindo, toda hora discute mandato, idade, né? Tem uma série de coisas para se discutir sobre indicação de ministro. Então, assim, esse é um debate que, aliás, como citou o Trindade no início do comentário dele, desta vez ele se dará de uma forma mais intensa. Por quê? Porque nós temos um presidente que já começa fraco, que já começa débil e que precisará negociar muito com o Senado para conseguir aprovar qualquer que seja o nome que ele indique. Diga, Pavê. Não tem o que esperar de bom. A partir do Toffoli, morreu o critério de indicação para ministro do STF e o Senado nunca barrou. Qual é o critério para ser ministro? Notável, notório saber jurídico. A partir do Toffoli, isso morreu. Nós não temos nenhum ministro que cumpra esse requisito. Agora, Zé, no governo Jair Bolsonaro nós vimos algo inédito, que foi aquela mobilização do presidente da CCJ, da Comissão de Constituição e Justiça do Senado, Davi Alcolumbre, para retardar a sabatina, né? Ele não agendava, ele sentou em cima da indicação, né? Como a gente costuma dizer, demorou para marcar a sabatina, foi empurrando com a barriga até quase o então indicado André Mendonça perdeu o apoio necessário, né, para quase conseguir fazer com que o Senado conseguisse apoio para rejeitar a indicação. Acabou não dando certo, foi aprovado. André Mendonça já é hoje ministro do Supremo Tribunal Federal. Mas e dessa vez, Zé, agora, seja lá quem for o indicado do presidente Lula, como é que vai ser o ambiente, como é que vai ser a recepção no Senado, Zé? Pois é, olha, naquele episódio da indicação do ex-presidente Jair Bolsonaro, o André Mendonça até perdeu num determinado momento o apoio. Se a votação acontecesse lá num determinado momento, ele perderia, e seria um caso inédito, né? O Senado rejeitar a indicação de um ministro do Supremo. Eu atribuo até esta indicação, porque quando esta aprovação, quando alguém é indicado para o Supremo, esse candidato, ele sai de gabinete em gabinete, isso mesmo, de gabinete em gabinete, a portas fechadas, com cada um dos 81 senadores conversando, fazendo campanha. E lá, nesse escurinho ali do gabinete, ele promete tudo, né? Promete o que o senador quer ouvir. E ali ele traça uma relação direta com o senador e ganha o voto do senador. Conversando com um dos senadores do Senado, eu falei, eu queria ser uma mosca para descobrir o que esses ministros conversam nesses encontros privados, aqueles candidatos a ministro Supremo. E ele me respondeu, olha, eu não peço nada, mas entendo. Cada um vai ouvir o que quer ouvir do candidato. Existem cursos para os candidatos quando são indicados, um grupo de especialistas vai em cima dele e oferece um curso completo, media training para ele dar entrevista, o que ele deve falar, o que ele não deve falar, com cada senador, quais são os problemas e vantagens daquele senador. E esse senador que me disse isso falou o seguinte, eu não comprometo nada, porque quando eles vestem aquela toga preta, eles esquecem tudo que conversaram no escuro. Alguns cumprem, outros não. Aí o senador me disse, eu não peço nada, espero apenas que ele seja um bom ministro. Então, o que acontece é o seguinte, quando é indicado, a chance é altíssima. Ele conversa com cada um dos ministros. E eu acho que poderia, por exemplo, assim, mudar um pouco isso e proibir essa conversa isolada com os senadores. Aí já seria um bom ponto para avaliar o candidato no total e não pelo que conversaram no escurinho do gabinete.